Então, o objetivo da gente nesse vídeo é considerar sistemas agora com três equações e três incógnitas. Mais precisamente, a gente quer adaptar a estratégia do método de adição para lidar com esse tipo de sistema, com três equações e três incógnitas. No método de adição, a gente fazia em duas etapas. Na primeira, a gente simplificava usando o processo de adição para eliminar uma das variáveis na segunda equação, e aí a gente usava a substituição para achando o valor da variável na segunda equação, substituir isso na primeira e resolver completamente o sistema. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Então, para resolver o sistema com três equações e três incógnitas, eu vou primeiro utilizar algum método de simplificação para transformar o sistema em um sistema triangular. E aí eu uso substituição para resolver o sistema triangular. O sistema triangular que a gente obtém vai ser sempre triangular superior. Então a gente vai ter, na primeira equação a gente vai ter três incógnitas, na segunda a gente vai ter uma incógnita a menos, na terceira uma incógnita a menos do que a segunda. Tá? Como é que a gente simplifica o sistema? Vamos fazer isso num exemplo. Então eu tenho um sistema que está aí, um sistema de três equações e três incógnitas, e eu quero simplificar ele. Na verdade eu quero transformar ele, o simplificar aqui significa transformar em um sistema triangular superior. Então a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar a primeira equação por menos meio e somar com a segunda. E substituir a segunda por isso. Então a primeira equação fica como estava. Se eu multiplicar a primeira por menos meio e somar com a segunda, o menos meio vezes 2x1 vai dar menos 1, somado com a segunda vai dar 0 nessa posição, não dá nada. Multiplicar menos meio por 6x2 dá menos 3. Quando eu somar com a segunda, vai dar menos 5x2. Menos meio vezes menos 2x3 vai dar mais x3, somado com 9x3, vai dar 10x3. Menos meio vezes menos 2 vai dar mais 1, somado com o 4, vai dar 5. A última equação fica como estava. E agora eu vou aplicar o processo de eliminação de variável também a essa segunda equação. Eu quero eliminar o 3x1. Então eu multiplico a primeira equação por menos 3 meios e somo com a terceira. Para eliminar o 3x1, porque quando eu fizer isso, o menos 3 meios vezes 2x1 vai dar menos 3x1, somado com 3x1 dá 0. Então a primeira equação fica como estava, a segunda como estava. Na terceira, a primeira posição virou 0. Multiplico agora 6x2 por menos 3 meios, vai dar... Bom, o 6 cancela com o 2, vai dar 3, vai dar menos 9. Menos 9 somado com menos x2 vai dar menos 10x2. Menos 3 meios vezes menos 2 vai dar menos 3, mais 3 na verdade. Mais 3 somado com x3 dá mais 4, x3. E finalmente, no termo independente, o menos 3 meios vezes menos 2 da primeira equação dá mais 3. Mais 3 somado com o menos 25 vai dar... mais 3 menos 25 vai dar menos 22. Então é isso que sobra nesse caso. Note que o que a gente acabou obtendo... Esquece a primeira equação por um momento. O que a gente acabou obtendo foi um sistema de duas equações. Se você olhar somente para as duas últimas. Agora eu posso aplicar o método de adição. Então eu multiplico a primeira equação dessas por 2, por menos 2, e somo com a segunda. Então a primeira fica como estava, a segunda fica como estava. Se eu multiplico por menos 2 a segunda equação e somo com a terceira, vai dar mais 10 x2, somado com a terceira não dá nada. Depois dá menos 20 x2 somado com a terceira, vai dar menos 20 mais 4, vai dar 16. Então aqui vai ficar menos 16, perdão, aqui vai ficar menos 16x3. E finalmente, menos 2 vezes menos 5 vai dar menos 20, somado com menos 22, vai dar menos 32. Perdão, menos 20, não, menos 10. Menos 2 com 5 dá menos 10, somado com menos 22 dá menos 32. Então, o que eu obtive no final foi um sistema triangular. Tá? Então, esse método que a gente utilizou para simplificar o sistema é conhecido como eliminação gaussiana. O nome, o adjetivo gaussiano, é porque ele foi utilizado por
Gauss, que foi um famoso matemático do século XIX, fez muitas coisas. Se você já fez, por exemplo, números inteiros e cripto, as coisas a definição de aritmética modular em números inteiros e cripto foi inventada pelo Gauss. Mas, na verdade, o nome, chamar isso de eliminação gaussiana é totalmente injustificado, porque tem um texto chinês do ano 179, chamado Os 9 Capítulos, onde é feito exatamente o que a gente chama de eliminação gaussiana para sistemas com 3 variáveis, por exemplo. Então, o nome, na verdade, é totalmente injustificado, ele já tinha sido usado muitas vezes antes, mas o fato é que a designação colou, porque Gauss utilizou ela em várias coisas importantes e acabou que a gente chama de eliminação gaussiana, embora seja injustificado. Então, quando a gente fez para resolver o sistema, finalmente, agora a gente pode resolver o sistema por substituição, tendo passado pela etapa de eliminação gaussiana. Então, o sistema triangular é esse. Da última equação, eu obtenho que x3 igual a 2, porque é menos 32 dividido por menos 16. Aí eu substituo na segunda, tiro o valor de x2, dá x2 igual a 3. Substituo os valores de x2 e x3 na primeira equação, tiro o valor de x1, dá x1 igual a menos 8. Então a solução final é x1 igual a menos 8, x2 igual a 3, x3 igual a 2. Resolvi completamente o sistema. Bom, vamos olhar novamente o que a gente fez na primeira etapa. Então, na primeira etapa, o processo de simplificação, eliminando agora as explicações do que está acontecendo, só escrevendo os vários sistemas, o processo está todo escrito aí. Se você considerar o que a gente fez, você vai ver que em todas as contas que a gente fez ao longo desse processo de eliminação, as variáveis só foram usadas para identificar que coeficiente eu podia somar com que coeficiente. Então, eu não podia somar 2x1 quando eu multipliquei ele por menos meio, para dar menos x1, eu não podia somar com nada de x2. Eu tinha que somar o coeficiente menos 1 que aparece quando eu faço menos meio vezes 2 na primeira equação, eu tinha que somar com o coeficiente de x1 na segunda. Mas o único uso que a gente teve para as variáveis foi esse. Eu não tirei valor de variável nesse processo. Isso significa que eu posso modificar a maneira como o processo é aplicado. Eu faço isso simplesmente substituindo a equação pelo que é chamado de matriz aumentada do sistema, em que eu escrevo numa matriz os coeficientes da equação, e eu agora sei que coeficiente pode ser operado com que coeficiente simplesmente pela posição que ele está. Se ele está na mesma coluna, eu posso fazer a operação. Então eu posso multiplicar, por exemplo, a primeira linha por menos meio e somar cada coeficiente da primeira linha à segunda linha para simplificar a segunda linha. Se eu fizer isso, o que eu obtenho é a segunda linha na forma 0, menos 5, 10, 5, que era exatamente o que a gente tinha obtido anteriormente no caso quando a gente fez os cálculos com as equações. Tá? Aí, fazendo a mesma coisa da primeira linha para a terceira, ou seja, multiplicando a primeira por menos 3 meios e somando coeficiente a coeficiente com a terceira, eu obtenho a terceira linha, passa a ser 0 menos 10, 4 menos 22. Finalmente, eu uso agora a segunda linha para simplificar a última, multiplicando a segunda linha por menos 2. Quando eu faço a simplificação, a segunda linha vira 0, 0, menos 16, menos 32. Chegada a essa etapa, em que agora a matriz é triangular superior, eu posso converter de volta para um sistema. O sistema que eu obtenho é exatamente o mesmo sistema triangular que eu tinha antes. Tá? E aí eu resolvo o sistema por substituição. Então, o método que a gente vai utilizar vai ser sempre esse. Eu começo com um sistema, eu produzo a matriz aumentada, que é a matriz em que você essencialmente esquece os coeficientes e esquece as variáveis e escreve os coeficientes numa matriz. Aí você aplica o método de eliminação gaussiana para simplificar, obtém uma matriz em forma triangular, converte ela no sistema triangular, usa a substituição para resolver o sistema triangular, eu tenho a solução do sistema final. No próximo vídeo, a gente vai aplicar esse método para um sistema com 4 equações e 4 incógnitas.